Gabi De Angelo, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Auriverde. Eu queria começar a falar, o que você quer começar a falar, Gabi? Manifestação, caminhada, Polícia Federal, você que manda no programa hoje. Boa sexta para você, Gabi. Olha a responsa que você colocou na minha mão, Wellington Barros. Bom dia para você, bom dia para todos os colegas do estúdio e bom dia para a audiência maravilhosa da Auriverde. Wellington, acho que é legal a gente começar falando da Polícia Federal mesmo, tá? Eu tenho aqui uma informação do próprio governo, do gov.br, sobre o que está acontecendo, então, na manhã de hoje. As informações, então, são do próprio governo. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, a Operação Barco de Papel, com o objetivo de apurar a suspeita de operações financeiras irregulares que expuseram o patrimônio de uma autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, a risco elevado e incompatível com sua finalidade. Policiais federais cumprem 4 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação, iniciada em novembro de 2025, visa apurar um conjunto de 9 operações financeiras realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente 970 milhões de reais de recursos pertencentes à autarquia em letras financeiras, emitidas por banco privado. O trabalho investigativo contou com o apoio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social, que elaborou o relatório de auditoria fiscal que deu impulso à apuração. Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e também corrupção passiva. Wellington. Bom, é mais uma dessas operações da Polícia Federal que demonstram que esse caso Master tem muito ainda a mostrar, muito ainda a explicar. Tem uma nota aqui da Rio Previdência que diz o seguinte: a Rio Previdência ressalta ainda que o pagamento de aposentadorias e pensões está garantido, não havendo qualquer risco para os segurados do Estado do Rio de Janeiro, destacando ainda o valor investido junto à instituição é inferior ao da folha mensal paga pela autarquia aos aposentados e pensionistas, hoje em 1,9 bilhão, custeado em grande parte pela receita de royalties e participações especiais. A Rio Tour envolvida aí também nessa questão dos regimes de previdência, que são fundos de pensão, né, para servidores públicos, e aí tem esse envolvimento com o caso Master. O que eu percebo, o que dá para a gente avaliar e tirar dessa primeira informação, e claro que durante a manhã de hoje nós vamos atualizando, aliás, para entender quem são os personagens alvos dessa operação, mas o que dá a entender é que tem muita coisa referente a esse caso Master e que cada dia a gente vai descobrir algo novo, e toda vez que a gente descobrir algo novo, um personagem diferente. E é importante que que aconteçam essas operações da Polícia Federal para que a gente possa descobrir a fundo, né? Eu dizia ontem aqui com o Cláudio Cofani que lá no primeiro dia desta operação contra o caso Master, né, em relação ao caso Master, quando foi preso lá o Daniel Vorcaro, ninguém imaginava que nós chegaríamos a lugares tão distantes como chegamos. Ninguém imaginava que a operação e que o Banco Master revelaria um contrato de 129 milhões em nome da esposa de um ministro. Esposa, filhos, escritório, né? Entenda-se. De um ministro da Suprema Corte. Aliás, um dos mais dos holofotes nos últimos anos. Aí depois você tem mais um ministro da Suprema Corte que vai viajar de jatinho para assistir o jogo na Libertadores. E com todo respeito, ele pode assistir o jogo que ele quiser. Aliás, ontem eu disse aqui também que quem ganha 50 mil por mês não precisa pegar carona em jatinho de empresário para assistir um jogo de futebol. Dá muito bem para custear, pagar passagem, hospedagem, tranquilamente. Mas, por conta dessa viagem do jatinho, do empresário, com o advogado do Banco Master, vai o ministro um dia depois, decreta o sigilo do caso, escondendo, guardando a ele as informações referentes à operação. Dias depois, nova operação, lacra tudo, manda para o meu gabinete. Eu que vou cuidar desse material, lacra tudo que vocês aprenderem, celular, computador, tablet. E aí começa a cheirar mal. Tem aquele ditado que diz o seguinte: onde há fumaça, há fogo. E aí eu não sou daqueles que vai ficar aqui tentando jogar petardo na honra das pessoas e dizer o seguinte: será que está envolvido? Não, está mostrado.
Vai lá o Metrópolis, faz uma matéria de 6 minutos e meio no Taiaiá, no resort da família do ministro. O Estadão vai na sede da empresa. Chega lá, é a casa da cunhada do ministro. Uma casa simples, um bairro simples. Não tem empresa, não tem sede de empresa. Então, o que eu percebo em relação ao caso Master é que cada dia nós teremos uma novidade, a cada operação teremos uma atualização, e é importante que isso aconteça para que a gente de fato descubra a fundo qual é qual é o real envolvimento dessas autoridades no Banco Master, etc. Tem informação de depoimento do Daniel Vorcaro, que ele prestou depoimento, conversou com o governador Ibanez em relação ao BRB, e aí assim, é todo um quebra-cabeça que vai precisar ser montado em algum momento. E aí, é importante que haja, por exemplo, na volta do recesso parlamentar, a instauração da CPI do Banco Master. E aí a gente vai entender através da CPI, se ela for uma CPI séria ou uma CPMI, não sei qual será o resultado. Se ela for uma CPMI ou uma CPI séria, como tem sido a do INSS até aqui, nós vamos encontrar um monte de coisa. Prova disso é que a CPMI do INSS, pela condução de pessoas sérias e honradas, conseguiu entrar em lugares que a gente não imaginava e mostrar para a República a questão envolvendo os descontos irregulares de aposentadorias, de benefícios do INSS. Então, é importantíssimo que haja no início do ano legislativo, após o final do recesso, a instauração da CPI ou da CPMI do Banco Master, para a gente entender a fundo quem são os agentes envolvidos, porque o que tem agora é um pouco de investigação, um pouco que aí é informação, um pouco de especulação, que é o que eu falo que o Vorcaro disse isso, o outro disse aquilo, e tem um pouco de fofoca também. Porque tem o pastor, aí o pastor fica bravo porque fala que tem igreja envolvida, aí o outro fica mais... Então, por enquanto, é algo nebuloso. É algo meio... não está 100%. Daqui a pouco a gente vai entender onde é que nós vamos chegar com essa operação, onde é que nós vamos chegar com essa investigação, e acredito eu que uma CPI ou uma CPMI é o caminho para que nós possamos, para que o Congresso possa buscar as pessoas envolvidas, levar até o Congresso, ouvi-las e chegar em algum lugar. Não acho que nós vamos conseguir, deixando na mão de ministros que tentam fazer a blindagem, chegar em algum lugar. O ministro vai lá, decreta sigilo absoluto sobre tudo. Sigilo absoluto. Ninguém pode ver. Traz tudo para o meu gabinete. E aí depois se entende por quê. Porque tem o Taiaiá, porque tem viagem. Aliás, tem um vídeo... E cabe destacar aqui, a gente faz bastante crítica em relação à imprensa, e necessárias, mas cabe destacar o trabalho... pelo menos do Metrópolis e do Estadão nesses últimos dias em relação ao caso do resort da família do Dias Toffoli. E aqui não é puxar saco para a imprensa, mas dizer o seguinte, que o papel da imprensa é fazer isso. Mas quando a imprensa sai daquela condição de assessoria de imprensa, de só escutar e ler nota, e vai, coloca um repórter, infiltra o cara dentro do resort, mostra as condições, coloca um barco na lagoa para filmar o lugar, para mostrar, ali tem uma casa, ali tem um apartamento, ali esse é o tamanho. Porque a gente fala resort, às vezes a pessoa não tem noção, né? Não tem noção que custa uma diária R$ 2.500 num resort como o Taiaiá, da mais simples. E o trabalho de jornalismo que vem sendo desenvolvido, pelo menos por essas duas instituições que eu disse, que é o Metrópolis e o Estadão, nesses últimos dias, e o que não isenta esses veículos também da crítica quando necessária, e quando passa pano para político, e passa pano para ministro do Supremo, e quando trabalha como assessoria de imprensa, mas o trabalho realizado, pelo menos nessas duas ocasiões, nessas duas reportagens, é o trabalho de imprensa, é isso. É o trabalho de jornalismo, de ir lá, de entender, de ouvir, de ir a fundo, de entender em loco. E aí vai lá o repórter, toca a campainha, é a cunhada. Sai a cunhada, a casa é simples, está aqui, ó, o reboco caindo na parede, não tem sede de empresa nenhuma, não tem Maridit, não tem participação no Taiaiá, é tudo uma coisa de fachada, bairro simples lá na cidade de Marília, e aí a gente fica olhando e tentando entender onde é que vai chegar essa questão. Por aqui comigo, Eduardo Borgo, meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo, boa sexta-feira. Falava com a Gabi aqui sobre mais uma operação da Polícia Federal, Polícia nas Ruas, para trazer, e eu acho que é importante isso,
às claras, e é o que a gente espera, pelo menos é o que a gente espera, trazer às claras a questão toda envolvendo caso Master, fundos de pensão, outros investidores, fundos de investimentos, que cada dia aparece um nome novo, um personagem novo. Eu não sei onde a gente vai chegar, né? Falei que nós vamos até dezembro nessa. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, Gá. Bom dia a todos que nos acompanham. E só em relação à imprensa, Wellington, sabe aquele filho que chega em casa com droga? Aí o pai fala assim, não, tá tudo bem, coitado. Ele é jovem mesmo. Aí ele começa a andar com umas pessoas meio estranha, né? Aí o filho fala, não, são os amiguinhos dele. Daqui a pouco o pai vai buscar na cadeia, na delegacia. Eu, como advogado atuante na área criminal, já vi vários casos desses. É o que está acontecendo com a imprensa, né? Quando era para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro do jogo, tudo bem, né? Aí valia a sessão. Aí não tem problema, o cala-boca já morreu, poderia ser até segunda-feira, sexta-feira. E a imprensa começou a passar pano. Agora fazem lá uma operaçãozinha, bacana a matéria do Metrópolis, tal, legal. Só que, Wellington, para mim, não tem imparcialidade pela metade. Tá? Não tem ética, moral, ninguém é mais ou menos ético. Como é que aquele cara lá, a moral dele é mais ou menos. Mais ou menos, então é um lixo. Enquanto a imprensa não passar a limpo tudo, não adianta vir aqui agora, Malu Gaspar, o Estadão, porque nós somos lá no Taiaiá. Verdade? Vamos passar a limpo tudo, porque vocês criaram esse monstro. Vocês concordaram com esse regime. Vocês fazem parte desse regime. Eu não vou dizer, Wellington, o jornalista. Agora, nós sabemos quem é o dono do Metrópolis. Não tem nada de graça aí, não. Não tem nada de moralidade de passar o Brasil a limpo. Tem interesses acima disso. E nós, é o que a gente vem conversando a semana inteira. Nós queremos mais é que exploda tudo isso. Tá? Que esse pessoal aí entre em briga, que a gente torce para briga entre eles. André Esteves, Daniel Vorcaro, Malu Gaspar, Rede Globo, Toffoli. Tomara que eles se aprofundem. Mas não vem agora querer... a imprensa, olha... Não. Vocês criaram esse monstro. E vocês fazem isso por dinheiro. Nós sabemos que nesses veículos de comunicação, a Malu Gaspar não estaria fazendo uma matéria dessa se não tivesse autorização dos donos da Rede Globo de televisão. Então vocês criaram, vocês fazem parte disso. Vocês foram vendo lá o filho andando com más companhias e vocês foram aceitando. Vocês deram um aval, vocês são cúmplices do regime, da ditadura do que está acontecendo hoje no Brasil. E agora fica difícil, porque agora eles têm lá o Procurador-Geral da República, por exemplo, que arquivou o processo de investigação contra o Toffoli. Ele não viu indícios ali. E eu fico me perguntando, Wellington, quando que o Alexandre de Moraes vai colocar esses jornalistas no processo das fake news? Burgo, você concorda? Não, eu não concordo que coloque nenhum jornalista. O jornalismo tem que ser, tem que ter liberdade. Tem que haver a liberdade de expressão. Agora, o que não pode fazer é jornalista que tem uma tendência ali, um lado à direita, vai preso, condenado, processado, tem que fugir do país para não ser perseguido, não ser preso. E jornalista de esquerda, que faz parte do regime, aí não tem problema. Não, pera um pouquinho. Hoje, o que acontece? Wellington, eles criaram um monstro tão grande, mas tão grande, que, por exemplo, né, com as arbitrariedades que foram feitas nesse processo das fake news, hoje qual que é a impressão que passa para o povo brasileiro? Se tudo isso que está sendo colocado na imprensa não é incluído no processo das fake news, é porque é verdade. Você entendeu? O senhor e a senhora conseguem captar a mensagem, lembra? Captei a mensagem da escolinha do professor Raimundo. Porque lá atrás, o Alexandre de Moraes, quando alguém falava alguma coisa aqui que constrangia o regime, a esquerda, era colocado, incluído no processo das fake news. Então hoje, se não vai para o processo das fake news, é porque é verdade. Então me leva a crer que tudo que está sendo colocado aí é tudo verdade contra os ministros do Supremo. Porque se eles estão acuados, estão quietos, é porque é verdade. Outro fato que nós vamos comentar durante o dia é que alguns ministros do Supremo, ouvido ali de forma informal, eles acharam uma belíssima saída. Mandaram o processo, a Gabi está aqui sinalizando que tem a matéria, mandaram o processo do Toffoli para a primeira instância. Sabe por que não dá? Porque o processo do Bolsonaro não foi para a primeira instância. Então vocês criaram um monstro. E em relação,
a Polícia Federal, eu fico contente, Wellington, porque indica que pelo menos acabaram os processos com velhinhos, vendedores de algodão doce, andarilhos, pessoas sobre vulnerabilidade social. Então, pelo jeito, a Polícia Federal acho que acordou. Opa, vamos voltar a fazer aquilo que a Polícia Federal deve fazer. Pelo jeito, eu acho que acabaram as velhinhas das tiazonas do WhatsApp, né? E a Polícia Federal voltou a trabalhar.